Olá, muito boa noite. Está começando o programa Conexão Tarobá, aqui 13.1, ao vivo na sua TV. Estamos também no nosso tarobá.com.br, no nosso portal e ainda no YouTube e no Facebook. Você pode acompanhar de todos os lugares que tenham sinal de internet, inclusive dos ônibus, que é o nosso assunto de hoje aqui com o presidente do Fórum Desenvolve Londrina e também o Ângelo Pamplona e também com o Rogério Martins, que é o diretor da TCGL. Senhores, muito boa noite, Rogério, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Fernando. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui debatendo um assunto que é tão importante aí para a cidade de Londrina. Perfeito. Ângelo Pamplona já esteve aqui como presidente da ACIL e agora como presidente do Fórum. Prazer te receber de novo aqui, Ângelo. Boa noite, Fernando. O prazer é nosso e um prazer também conversar com o telespectador do Conexão Tarobá. Muito obrigado. A gente está aqui com os cadernos, que o Ângelo trouxe e numa pesquisa, Manual de Indicadores e Desenvolvimento de 2025, foi feita a pesquisa de percepção. E na pesquisa de percepção, Ângelo, me chamou a atenção, justamente por isso que eu convidei também o Rogério para bater papo com a gente, que entende do setor, né? Transporte público, não é? O que essa pesquisa perguntou que apareceu o transporte público ali nesse levantamento, Ângelo? Essa pesquisa de percepção ela é realizada com 600 pessoas de todas as camadas sociais e todos os níveis de escolaridade na cidade de Londrina. Então, nós realizamos essa pesquisa no final de 2025, ela foi entregue em final de 2025 e algumas das perguntas que são feitas à população, uma delas é em relação a como é avaliado o transporte coletivo em Londrina. Né? Como ele entende que o transporte coletivo é na cidade de Londrina. E foi 22,5% dessas 600 pessoas indicaram que o transporte coletivo é bom, é muito bom. Então, a gente tem aí outros itens dividiram essa pergunta, mas não teve nenhum item que se sobressaiu de uma forma muito alta em relação aos outros. Então, os níveis foram equivalentes ali, iguais. Né? Então, é uma boa pesquisa, é uma pesquisa que traz um bom resultado para o transporte coletivo de Londrina. E junto ali com o transporte, quais os outros serviços públicos e etc. que as pessoas também citaram? Áreas verdes de Londrina, o emprego de Londrina, e são 7 ou 8 itens ali que foram avaliados. Então, o transporte coletivo foram bem avaliados aí na pesquisa junto à população de Londrina. Perfeito. Rogério, isso é um dado interessante, né? Principalmente depois das mudanças que nós tivemos no transporte coletivo nos últimos anos. Boa noite para você. Com certeza. Boa noite, Fernando. Bom, a gente recebeu a notícia da pesquisa aí do Fórum, né? Com muito orgulho e satisfação, né? Acho que é o resultado de um trabalho e do investimento, né, que o poder público, a gestão, né, municipal colocou e apostou no transporte público. E o resultado está aí. Né, o resultado de uma boa avaliação do transporte coletivo. Então, não me engano em dizer que o transporte coletivo de Londrina está entre os melhores do Brasil. Certo. Né? Então, a gente teve muito retorno positivo de outras localidades, de outras cidades, entrou em contato conosco, principalmente para entender o que fez essa boa percepção e esse aumento de número de passageiros que nós tivemos aí no último ano. Né? Então, isso foi muito importante, muito satisfatório. Interessante, Ângelo. Aumentou o número de passageiros porque na pandemia foi uma verdadeira tragédia. Discutiu-se, inclusive, eu acho que a pandemia foi um divisor de águas, né, Ângelo? Você acompanhou isso como empresário, como diretor da ACIL e tudo mais. Foi um divisor de águas para a gente rever parâmetros, né? O transporte público ficou zerado praticamente, porque as pessoas não podiam se mobilizar. E você, Ângelo, que já viajou, já conheceu até em outros países, já viu, né? Teve a percepção também. O que você acha do transporte hoje de Londrina? Como é que você avalia, até com base nessa pesquisa que o Fórum fez? O que eu percebo no dia a dia, porque o meu comércio ali na Rua Sergipe, então eu vejo ali muitos ônibus passando. É uma frota nova, uma frota muito bem conservada. Novas tecnologias estão embarcadas nessa frota, ar-condicionado, sinal de Wi-Fi. E também eu acredito que o número de aumento de passageiros passa por essas questões, mas também passa pela quantidade de empregos que Londrina teve. Aumentou o número de empregos de Londrina. Nós temos hoje vagas sobrando. Então, mais pessoas passaram a trabalhar em Londrina e passaram a usar o transporte coletivo.
Então, isso eu acredito que essa união de todos esses fatores trouxe o crescimento para os usuários, o número de usuários para o transporte coletivo. Tanto no comércio quanto na área de serviços também? E na área de indústrias, a gente tem aí indústria, comércio e serviços, a gente vê que em todos esses segmentos a gente tem vaga sobrando, a gente acompanha ali diretamente no Cine, o próprio CAGED foi positivo em 2025, a gente tivemos um CAGED muito bom, então a gente vê ali 500, 600, 700, tem semana que até 800 vagas de empregos oferecidas ali na Secretaria de Trabalho ali. Exatamente. Ô, Ângelo, e quando a gente fala em mobilidade, o transporte coletivo tem um papel fundamental, porque você consegue colocar dentro de um ônibus muito mais gente do que, imagina se cada pessoa daquela estiver utilizando um carro, por exemplo, ou uma motocicleta, que aliás, a CMTU essa semana disse que vai fazer um trabalho específico com motociclistas, né, em função do altíssimo número de acidentes que teve, especificamente com motociclistas. E a taxa até de acidentes com ônibus é mínima, né, é muito baixa. Então, é um componente da mobilidade para melhorar até a circulação das pessoas na cidade. Essas faixas exclusivas do transporte coletivo, inclusive isso saiu, é um tema do fórum lá de trás, isso facilita muito para o usuário do transporte coletivo, porque ele chega mais rápido no destino dele, tanto para vir quanto para vir para o trabalho ou voltar para casa. Então, isso ajuda muito no trânsito, porque se nós temos aí 50 pessoas, 60 pessoas dentro de um coletivo, imagina 50 ou 60 carros na rua, conforme você falou. Isso traria um congestionamento e uma demora muito mais para as pessoas se locomoverem e chegarem no seu destino. E quando a gente vê no horário do rush, que às vezes é inevitável que o trânsito acaba ficando mais complicado, a gente também olha o transporte coletivo, às vezes, naquele lugar, e o transporte coletivo por essa faixa do exclusivo, ele chega mais rápido do que quem está no carro. Então, a gente entende que o transporte coletivo é um bom negócio para as pessoas que dependem de se locomover em Londrina. Perfeito. E a gente conheceu também o Centro Integrado de Operações, que fica lá na zona leste da cidade, onde os operadores ali, né, Rogério, têm uma visão clara de onde está cada um dos ônibus do transporte, inclusive orientando ali, né, o motorista a tomar decisões, né, acelerar ou pegar passageiro num lugar que está um pouco mais... Como é que funciona, para quem não conhece ainda, esse centro de operações? Então, Fernando, o nosso Centro de Inteligência Operacional, que é o CIOP, isso, o CIOP, ele está sendo uma peça fundamental também na prestação de serviço. Né? Ele ajuda naquilo que você falou, em fazer o monitoramento da operação em tempo real, verificar se alguma linha está em atraso e a gente conseguir intervir imediatamente, já colocar um outro carro na linha reserva para que o próximo passageiro pegar não ser penalizado por conta do atraso. Então, isso é fundamental. E todo o planejamento. Sim. Né? Então, além da parte operacional ali, que a gente faz o monitoramento, o planejamento também está sendo muito importante. Aquilo que você demorava dias, até meses para fazer o planejamento de uma linha ou fazer alguma alteração de um trajeto, hoje, com o CIOP, ele é super rápido. Né? Então, as informações, o subsídio de informações é muito rápido. Sim, eu tive a oportunidade de conhecer e até vou trazer aí nos programas futuros, a gente vai fazer uma visita lá para mostrar a imagem. Você já teve a oportunidade de visitar lá? Não conheço ainda. Olha, é um negócio assim, é uma central onde você vê em tempo real ali as duas empresas trabalhando, pessoal da CMTU, tudo integrado. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, é uma coisa muito dinâmica, né? É uma situação que muda a cada instante. Da mesma forma que em horários de rush você tem a procura maior, tem determinados horários, eu fiz matérias no terminal, há 30 anos que eu faço matéria lá, tem determinados horários, chega uma pessoa no ônibus. Sim. O ônibus para, desce, desembarca uma pessoa. Como é que faz para equilibrar isso, Rogério? Tem que soltar o ônibus mais cedo, segurar, tem toda essa dinâmica ali? Tem, Fernando. Tem todos os técnicos da CMTU, juntamente com as empresas que faz essa análise de demanda de passageiro por linha, vendo quando que eu preciso colocar. O que a gente procura é não deixar o passageiro desassistido. Né? Então, às vezes você pega um ônibus que tem um passageiro, às vezes ele pode enganar, se achar que aquela linha está deficitária, mas às vezes ele no trajeto de ida, ele levou uma quantidade enorme de passageiro. No retorno, né, que ele tem que fazer o retorno para, né, pegar, às vezes ele tem um pouco
o número de passageiros é menor. Certo. Então, às vezes engana um pouco, ver o ônibus que ele está com 1 ou 2 passageiros, mas aquela linha, ela pode ser super, super aproveitada porque tem muito passageiro, às vezes no trajeto de ida e no retorno até determinado ponto. Então, lá é feita toda essa análise de passageiro por linha e por faixa horária. Até porque em horário de pico a gente tem uma quantidade de ônibus circulando. Fora do horário de pico eu já tenho uma redução, porque aí eu não deixo de atender, mas com uma frequência menor. Sim. E o motorista recebe a informação por meio de aplicativo? Como que chega a comunicação entre ele e o CIOP? Isso, vou explicar aqui. Até aproveito, o Ângelo, para te convidar para ir lá no CIOP. Eu levo você lá, a gente faz uma visita lá. Vou convidar para você para dar um pulo lá para a gente conhecer. E também faço a ressalva aqui que o nosso CIOP aqui, o sistema que é operado aqui em Londrina, o Fernando e o Ângelo, ele é o primeiro da América Latina. Agora em São Paulo, esse sistema que nós temos aqui, da Clever Device, agora que em São Paulo está começando a fazer a implantação. E Londrina já faz mais de 2 anos que nós temos esse sistema operando. Lógico, com muitas mudanças, com muitas alterações, né? E melhorando a cada dia, né? Então, Londrina, por isso que Londrina está, eu digo para vocês que Londrina está muito à frente de muitas outras cidades. Então, com relação a esse dinamismo que você fala, né? Da comunicação com o motorista, nós temos em cada ônibus o CP, que é um computador de bordo, que fica lá com o motorista, que ele tem comunicação online junto com o centro de inteligência operacional. Então, o motorista pode acionar alguma coisa, ele tem dentro do ônibus uma opção de fazer algum botão de pânico se acontecer alguma coisa, e ele tem algumas mensagens já pré-programadas que ele pode se comunicar. E o inverso também. O próprio centro de inteligência pode comunicar com o motorista através de mensagem que aparece a bordo dele, e ele tem lá você está atrasado, vamos colocar um carro para substituir na próxima linha. Quando chegar no terminal, procura o agente de fiscalização porque teve alguma intercorrência. Então, tem essa comunicação direta. E quando necessário, quando chega no terminal, aí a comunicação via telefone. Perfeito. O Ângelo, o Fórum Desenvolve Londrina, ele trabalha e entrega números, né, avaliações muito relevantes para a cidade, né? E são temáticos, né? Teve ano que foi coleta de lixo. Já teve alguma específica do transporte público ou você não se recorda se teve ou não? Então, nós fizemos 18 estudos já em relação às temáticas de Londrina. Então, nós pensamos no futuro da cidade. Eu não consigo precisar para vocês se nós tivemos uma específica de transporte coletivo. Mas nós tivemos uma sobre mobilidade urbana. Mobilidade, mas transporte coletivo exatamente mais amplo, né? Esse ano agora, de 2025, fizemos um estudo sobre a renda per capita de Londrina, né? E agora em março a gente entrega já o caderno com esse estudo pronto. Perfeito. Agora, o grande debate quando a gente fala em melhorar a mobilidade urbana e tratando de transporte público, que é um serviço essencial, eu não consigo enxergar quando a gente vai no terminal, né? Porque tem gente que fala bobagem e nunca foi no terminal. Vai conversar com as pessoas que estão lá. É a mãe levando o filho no médico, é o idoso que precisa de uma linha que vai no Hospital do Câncer, vai para o hospital universitário e às vezes precisa ir num shopping e às vezes vai para o centro ali almoçar no restaurante popular. Então, não há dúvida mais sobre a necessidade de melhorar a cada dia o transporte público. E tem determinadas pessoas que parece que não entendem isso, né? Defendem até a extinção do serviço, o que é impossível, né? Porque hoje nós temos milhares e milhares de pessoas que dependem disso. E a pergunta, Rogério, é a seguinte: como atrair mais passageiros, né? Sempre conversando de mobilidade. Fala assim, quanto mais eu tiver gente no meu sistema, né? Isso de uma forma até integrada, melhor eu consigo entregar um serviço para a população. É mais ou menos essa conta? É mais ou menos essa equação? Exato, é isso mesmo, o Fernando. Eu acho assim, o transporte coletivo passou por muitas mudanças, né? Ao longo, como você falou, da pandemia para cá, houve uma quebra de paradigma, teve um outro olhar para o transporte coletivo, porque realmente precisou repensar o transporte. Então, o passageiro ele não quer somente entrar no ônibus e ser transportado. A gente tem que dar o conforto para ele. Se você vai no terminal, você conheceu o terminal, o nosso terminal de Londrina, ele tem uma estrutura, uma organização, uma segurança que é difícil você ver em outros terminais. Então, nós inauguramos recentemente no terminal
a modernização das portarias, né? O prefeito entregou, né, essa modernização, os totens de autoatendimento para facilitar também os meios de pagamento para o usuário. Então, você oferecendo essas benesses para o usuário, nós comprovamos, isso no último ano, que o passageiro volta a utilizar o transporte coletivo. Perfeito. Né? Então, isso já é muito claro para nós, que oferecendo esse conforto, essa qualidade, frota, né? Nós temos uma das frotas mais novas do Brasil, de idade média, oferecendo esse serviço de qualidade, é inevitável, o passageiro vai voltar, ele vai voltar a utilizar o transporte coletivo. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, vamos explorar aqui mais informações sobre o fórum, o trabalho que foi feito, né, que foi desenvolvido aqui, essa pesquisa, e também nós vamos falar sobre esse suporte que tem hoje no terminal urbano de transportes coletivos, que é uma coisa assim impressionante. Olha, quem não conhece, segurança, câmeras, sistema de bilhetagem moderno, quem não conhece, precisa conhecer. Daqui a pouco a gente fala com ele sobre isso aqui no Conexão Tarobá. Conexão Tarobá de volta, você acompanhando o nosso programa aqui nesta noite de sábado, com os nossos convidados, o nosso diretor da TCGL, o Rogério Martins, e também o Ângelo Pamplona, que é o presidente do Fórum Desenvolve Londrina. E olhando ainda para a pesquisa, né, Ângelo, os indicadores e tudo mais, é claro que as pessoas também se preocupam com os serviços públicos da cidade. E nessa questão, nesse quesito, também aparece o transporte coletivo, mas invertendo uma lógica que a gente viu em décadas atrás, né? Aspecto positivo são 22,5% e o aspecto de preocupação são 5%. Exato. Então, o positivo, ele mais do que 4 vezes, ele supera a preocupação. Então, quando ele tem ali, e se você observar na pesquisa, outras preocupações são bem maiores, bem mais relevantes do que ele tem em relação ao transporte coletivo. Então, segurança, por exemplo? Segurança, tráfico de drogas, saúde, buracos na cidade está bem avaliado ali de forma preocupante para o munícipe e para o entrevistado. Então, ele traz uma tranquilidade em relação ao transporte, ao serviço que ele utiliza, fornecido tanto pela Prefeitura quanto pela TCGL. Perfeito. E pela outra concessionária. E isso, Rogério, também é objeto de análise, vocês pegam esses dados e olham com carinho também, né? Com certeza. O que será que está preocupando? Vamos verificar? Sim, isso sim. também que vocês fazem? Isso. Como é que é? Inclusive nós temos uma central central de atendimento ao cliente, né, que a gente abre para sugestões, reclamações do transporte coletivo. E cada item que nós recebemos, nós avaliamos, né, tanto os aspectos positivos também como os aspectos negativos para sempre estar melhorando, né? Então, essa pesquisa ela foi fundamental para comprovar o trabalho que foi feito, né, nesse último ano aí. Então, a gente recebe a gente analisa essas pesquisas sempre para procurar sempre melhorar. Engraçado isso, né? Eu já vi gestantes em trabalho de parto chegando e sendo atendido no terminal urbano. Tem que treinar o nosso pessoal até para fazer parto ali, ou pelo menos para acionar o serviço, Rogério, porque já teve situações assim absolutamente, gente passando mal, gente com AVC, e que foi socorrida ali com a equipe do Djalma, um negócio espetacular que eles fazem. Como é que é isso? Tem treinamento? Como é que é? Tem. Inclusive, até recentemente eu recebi lá da equipe de segurança, teve uma mulher que entrou em trabalho de parto no parto, foi de trabalho no parto no terminal, foi atendida pelo pessoal da segurança, encaminhada, ela foi lá para tirar foto com o pessoal, com a bebezinha. Exato. Né? Muito legal. Mas a gente tem sim a nossa equipe, a gente faz os treinamentos de primeiros socorros, né? Mas nos terminais nós temos a equipe de segurança, né? que é uma equipe para todos os terminais, nós temos lá as mais de 500 câmeras espalhadas, e a equipe de segurança dos terminais são altamente treinadas para atender qualquer demanda que chega ali no terminal de primeiro socorro, né, atender alguém em vulnerabilidade também que chega no terminal, que acontece muito. Então, a equipe de segurança, ela faz muito bem esse atendimento. Teve um caso de vulnerabilidade social, né, de um senhor que chegou lá. Sim. Conta pra gente essa história que é interessante também. A gente tem uma sala no terminal que a gente chama que é a sala da dignidade.
né, um local lá que a gente tem um chuveiro, a gente tem um armário que a gente deixa algumas peças de roupas, toalha, que às vezes chega pessoas no terminal em estado, às vezes passando mal, tá saindo do hospital, às vezes com alguma virose, às vezes em um estado meio complicado. Aí a gente tem todo esse atendimento no terminal, quando essa pessoa chega, a equipe de segurança atende, faz o atendimento, faz essa questão social, né? Perfeito. E as pessoas, às vezes, é por isso que é interessante, Ângelo, quando você compõe, né, um serviço, você não pode pensar só no pneu e nem no óleo diesel. Você tem que pensar até na pessoa que chega com uma disenteria, com um vômito, e você tem que dar um atendimento adequado hoje. Então, por isso que o debate do transporte coletivo não pode ser um chulo, um debate chulo, tem que ser um debate aprofundado, que é o que a gente está propondo aqui. Pois é, eu nem sabia desse detalhe, né? A gente fica assim, poxa, que legal. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. E eu estou percebendo aqui a complexidade que é o serviço, né? Porque você tem... Quantas pessoas são transportadas por dia hoje? Mais de 100 mil pessoas, passagens por dia, mais de 100 mil passagens por dia. E tem os gratuitos também, né? Exatamente. Então, e aí são pessoas que estão dentro de veículos que podem ocasionar, que esse veículo pode acontecer algum tipo de acidente em algum desses veículos. Então, a segurança de todo esse contingente de pessoas, né? A responsabilidade que você tem que ter para transportar todas essas vidas e toda a complexidade que o serviço e a manutenção a contratação de pessoal, né, que você acaba fazendo. Outro dia eu vi uma propaganda de rádio, estamos contratando, a rádio fazendo propaganda para recrutar mão de obra para o trabalho, né? Então, é uma complexidade gigante que a gente percebe, né, dentro do transporte coletivo. Outra coisa, Rogério, que eu também acho que é relevante a gente debater aqui. Quantos ônibus hoje têm ar-condicionado da frota toda, né? E se vocês têm uma meta de ir gradativamente colocando mais ar-condicionado. E a pergunta vem outra na esteira. Quando você coloca Wi-Fi e quando você coloca ar-condicionado, duas coisas básicas assim que chamam a atenção num ônibus, você tem que ter um suporte, porque esse ar-condicionado também não pode falhar, ou se ele falhar, se ele tiver um defeito, eu tenho que ter alguém lá na garagem. Como é que funciona hoje o suporte e qual é a meta de vocês? Quantos vocês vão chegar esse ano? Quais são as metas aí para ampliar a frota também com ar-condicionado e Wi-Fi? Da Wi-Fi é 100% da frota, Wi-Fi, né? Todos os ônibus têm Wi-Fi. A frota com ar-condicionado hoje, atualmente, dos nossos 244 veículos total da frota, nós temos 134 com ar-condicionado. Então, 60% mais ou menos da frota nossa é com ar-condicionado. Então, as últimas renovações de frota foram feitas todas com ar-condicionado. E a meta, né, a ideia, lógico, todo esse debate é feito junto com o órgão gestor, né, isso tem que compor a planilha tarifária, mas a meta, lógico, seria colocar todos os carros agora com ar-condicionado. Mas é todo um estudo de viabilidade que é feito junto com o poder público. E um paralelo a isso, tem que enaltecer aí o trabalho da administração pública, do Tiago aí, que vem incansavelmente fazendo os investimentos aí no transporte público, né? E esse olhar para quem realmente precisa, né? Que é a população que precisa do transporte coletivo. Sem dúvida. Quando a gente vai, de novo, né? Quando a gente vai para o terminal, quando a gente vai para os ônibus, é que a gente vê. O transporte coletivo, ele conversa com a saúde, ele conversa com a educação, ele conversa com a cultura, com o lado social da cidade, com a previdência. Até tem gente, eu entrevistei gente lá que só pega o ônibus para ir receber a aposentadoria dele na boca do caixa. Então ele pega o ônibus na Zona Norte, por exemplo, vem até o centro, vai à Caixa Econômica, saca o salarinho dele da aposentadoria, almoça no restaurante popular, volta para o ônibus de graça. Aliás, isso é interessante. Quem anda de graça hoje, de graça entre aspas, né? Porque nós temos a questão do subsídio, mas quem anda hoje sem pagar passagem no transporte de Londrina? Nós temos os idosos, né? Acima de 60 anos, tem a lei federal. Acho que é 65, né? Isso. 65. E aí nós temos uma série de gratuidades que tem na lei municipal, né? Pessoas de vulnerabilidade, pessoas que a própria assistência social, né, dá o transporte. Então, tem uma série, tem a lei, policiais, tem toda uma
elencado toda uma categoria que tem direito ao transporte gratuito. Eu não vou saber elencar todas aqui para mas você, só pra gente ter uma mas ideia, o idoso são os principais, né? E os estudantes, tem alguma categoria de estudantes que tem 100% da gratuidade do transporte coletivo, são aqueles estudantes da rede pública, né? Tem todo um regramento e tem alguns estudantes que têm o benefício de 50% também do transporte coletivo. E só voltando àquela primeira pergunta que eu não concluí, com relação ao ar-condicionado, como funciona, né? A manutenção. Hoje a gente tem frentes de trabalho, né? Então, a partir do momento que você tem uma frota que tenha, né, esse equipamento de ar-condicionado, a gente precisa manter e estar funcionando corretamente. Perfeito. Então, nós temos dentro da empresa as frentes de trabalho para manutenção do ar-condicionado. Isso é feito todos os dias. Aí a complexidade que o Ângelo mencionou. Exatamente. Então, desde limpeza dos filtros, troca de componentes quando precisa, dar vida útil, troca de componentes e é mais a parte de limpeza mesmo. Nós temos uma cidade muito arborizada, então junta-se muita folha, muito né, galhos né, nos filtros de ar-condicionado. E essa limpeza tem que ser feita diariamente. Uma coisa que eu me lembrei, só uma observação, quando chega a época da exposição de Londrina, enchem os ônibus de criançada, de estudantes e levam lá para o parque para conhecer. Sim. Tem também ali dentro da empresa crianças, estudantes conhecendo o transporte? Já tem nós temos, a Grande Londrina, nós temos alguns projetos sociais, o Fernando, que a gente faz com a comunidade, né? Então, esse ano de 2025, nós acho que atendemos mais de 20 escolas municipais, que a gente faz um trabalho semanal de convidar crianças aí do ensino, né, o ensino fundamental para visitar a empresa. Nós vamos buscar na escola, faz uma visita monitorada para a empresa para conhecer conceitos de mobilidade, conceitos de educação ambiental. Então, a gente faz um tour na empresa com essas crianças, mostra como funciona o transporte coletivo, a gente dá uma palestra para elas, né? Isso pensando no futuro aí, né, da nossa sociedade, né? Perfeito. Então, e na exposição também, algumas parcerias nós levamos algumas crianças lá para fazer a visita, né? Então, a gente sempre faz esse trabalho social aí para a comunidade. E lembrando que para a exposição, que logo já vai ter aí também, é ônibus direto, né? Ônibus direto, temos linhas especiais. Senhores, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu quero aqui, Ângelo, em nome da sua pessoa, que é o presidente do Fórum, parabenizar o trabalho que o Fórum Desenvolve Londrina faz há muitos anos que eu acompanho isso aqui. Então, todas as entidades lá, setores produtivos. 35 entidades. Gente preocupada. Quantas? 35 entidades 35 de Londrina dentro do Fórum. Voluntários que tiram ali o seu tempo. Conheço muita gente desses parceiros que estão aqui, os apoiadores. A Tarobá sempre apoia esse tipo de iniciativa. Então, na sua pessoa, eu quero parabenizar e convidar as pessoas para entrarem no site que tem ali, né? Sim. Para ver o estudo. E agradecer ao Rogério também pela presença aqui no programa. Agradeço, Fernando, pela oportunidade. Também parabenizo aí o Fórum Desenvolve, na pessoa do presidente, do seu Ângelo, pelo trabalho que faz aí para Londrina, muito importante, né? E ficou marcado aí a data para a gente ir lá conhecer. Quero conhecer sim, eu gosto disso. É bacana, a tecnologia. Tudo que você vai aprender e conhecer é muito bom, né? Então, obrigado, Rogério. Obrigado, Fernando, aí Eu que te agradeço. Por essa exaltação que você faz sobre o Fórum. É uma entidade muito importante para Londrina. A gente pensa o futuro da cidade de Londrina. Sim, pode levar para todos lá, para todos que já os ex-presidentes e também para todos os membros lá. Gente, o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem, outro convidado ou convidados estarão aqui para discutir temas relevantes da nossa sociedade. Obrigado pela audiência, bom final de semana e até lá.